Olá pessoal, voltamos com mais uma dica de administração pública e mais uma dica ainda falando de modelos teóricos de administração pública. Esse é um tema que a gente explora muito porque é um dos temas mais cobrados em prova quando a matéria é administração pública ou gestão governamental ou alguma outra matéria que trate desses conteúdos, e são várias que tratam disso, não é? Hoje falando especificamente sobre o surgimento dos modelos gerenciais. A gente sabe que quando o modelo burocrático surgiu, a gente sabe que ele tentou acabar com aquelas práticas indevidas do patrimonialismo, aquelas práticas que permitiam a apropriação dos recursos públicos para atender interesses privados. Então a burocracia surgiu para tentar eliminar o patrimonialismo, embora não tenha sido 100% efetiva, não é? Ou seja, alguns resquícios patrimonialistas, como a gente já viu em outras dicas, sobreviveram. Pois bem, depois veio o modelo burocrático, ele tentou acabar com o patrimonialismo, mas ele, ao tentar criar uma série de controles prévios partindo da desconfiança no agente público, o que aconteceu? Ele acabou introduzindo outras ineficiências e a máquina burocrática, embora conseguisse evitar boa parte das práticas patrimonialistas, ela acabou introduzindo outras ineficiências e fazendo com que o recurso público fosse desperdiçado exatamente por meio dessas ineficiências, não é? Então, o modelo gerencial, quando surgiu, ele tinha essa lógica de tentar romper com essas ineficiências que provinham das disfunções burocráticas. Então, quando a gente diz que o modelo gerencial surgiu, a gente nunca vai poder dizer que o modelo gerencial surgiu com a ideia de acabar com a burocracia ou de romper completamente com a burocracia, mas sim de romper com as disfunções burocráticas, porque o modelo gerencial, ele mantém boa parte das características burocráticas. Então, pensando nas características em comum, tanto na burocracia quanto no gerencialismo, a gente vai ter que ter uma clara separação entre patrimônio público e privado, a gente vai ter a legalidade, a gente vai ter a racionalidade, a gente vai ter a impessoalidade, a gente vai ter a meritocracia, a ideia da qualificação dos serviços públicos, dos servidores como profissionais que buscam entregar a sua capacidade, não é, para o Estado. Então você tem várias características que vêm lá do modelo burocrático que são mantidas pelo modelo gerencial. O modelo gerencial, então, quer romper com as disfunções, com a ineficiência, com o excesso de papelada, com o excesso de formalismo, com as regras sem sentido, com a despreocupação com a sociedade. Então o gerencialismo, ele diz, olha, a gente precisa ter certos controles burocráticos, mas a gente precisa olhar para fora, a gente precisa olhar para a sociedade, para as necessidades do povo. Então eu preciso pensar no resultado da atuação governamental. E aí a gente tem toda uma lógica de gestão por resultados que é introduzida dentro dessas concepções gerenciais, não é? Então, a ideia é essa, fazer o controle, que no modelo burocrático era muito focado no controle meio das atividades, meio dos processos de trabalho, para mudar isso para o controle dos resultados. É claro que isso muda o paradigma. Se eu vou controlar resultado, eu preciso dar autonomia para o gestor. E se eu vou dar autonomia para o gestor é porque eu tenho alguma confiança nele, ou seja, uma confiança que não é irrestrita, não é ilimitada, mas é uma confiança. Então, como cai em várias questões de prova, uma confiança limitada, mas é confiança, tanto que eu deixo o gestor utilizar os recursos e faço então um controle que enfatiza a entrega de resultados. Eu vou querer ver se aquilo que ele entregou para a sociedade corresponde aos objetivos e metas que foram pactuados em um dado momento. Não é? A gente vai falar sobre contratualização em outros momentos e isso vai expressar essa ideia de que eu estou dando autonomia ao gestor público e vou cobrá-lo pela entrega, pelo alcance dos objetivos e metas. Essa é a lógica da gestão por resultados, não é? E aí só uma observação para completar essa nossa dica, é que quando a gente diz que no modelo gerencial você enfatiza o controle por resultados, não quer dizer que você só vá fazer controle de resultados. Você não vai conseguir, na gestão pública, abrir mão de alguns controles de processos, né? Seja alguns controles prévios estabelecidos na legislação, seja alguns controles concomitantes dos processos de trabalho para verificar se aquilo que está sendo executado adequadamente. Por exemplo, você vai ter o controle concomitante da execução orçamentária, não é? Então você vai verificar aquilo que está sendo feito e não simplesmente verificar depois. Mas a ênfase deixa de ser esse controle meio, porque você está dando mais autonomia, e passa a ser na entrega de resultados. Então esse é o ponto central. Se eu quero que a administração pública se preocupe em entregar resultados, é isso que eu preciso cobrar da administração pública, a entrega de resultados, ok? Beleza, pessoal? Então a gente se vê na próxima dica.